O governador Romeu Zema tenta aproveitar a divisão da centro-direita e confirma a pré-candidatura à presidência da República pelo Partido Novo. A gente volta a esse assunto. O nosso entrevistado agora é o cientista político Márcio Coimbra, participando da programação da Jovem Pan. Márcio, como sempre, muito obrigado pela gentileza por nos atender. Boa noite, bem-vindo. A satisfação é imensa, Thiago Cristiano, de estar aqui na Jovem Pan com vocês mais uma vez comentando uma notícia importante na política nacional. Bom, eu começo perguntando o seguinte, eu já tinha falado com o Vilela mais cedo, o lançamento dessa candidatura foi em São Paulo. De que forma isso também mostra, ou tenta mostrar um simbolismo para o início dessa pré-candidatura? Na verdade, o que a gente está vendo aí é que o governador de Minas, ele precisa ampliar, né? Ele precisa expandir os seus domínios, ele precisa ir além das fronteiras de Minas Gerais. E ele precisa entrar num território que é um bastião da centro-direita brasileira, que é o estado de São Paulo, e que hoje tem o domínio claro do governador Tarcísio de Freitas. Então, ele precisa necessariamente expandir a sua linha de ação para além das alterosas, para além das Minas Gerais. Ele precisa penetrar no Sul, ele precisa em outros estados do Sudeste e especialmente São Paulo. São Paulo é o lugar que ele sabe que se ele não conseguir apoio do PIB, apoio do mercado financeiro, apoio do empresariado, apoio do agro, ele sabe que se ele não penetrar nessa parcela importante da centro-direita brasileira, ele não tem qualquer chance nessa pré-corrida presidencial, vamos colocar assim. Próxima pergunta de Cristiano Vilela, nosso comentarista nesse sábado. Vilela? Professor, boa noite, satisfação recebê-lo novamente aqui na Jovem Pan. Professor, nesse momento nós vemos Romeu Zema, vemos Caiado lançando candidatura a presidente. Existe, dentro de uma eventual não confirmação, algo que já a fotografia de hoje já coloca realmente a inelegibilidade, a impossibilidade de Jair Bolsonaro ser candidato a presidente da República. Na sua visão, o segmento conservador, ele tende a uma pluralidade de candidatos nas eleições que eventualmente possam compor no segundo turno, ou existe talvez uma tendência para que a liderança de Jair Bolsonaro, de alguma forma, ou outros atores do campo conservador, possam direcionar a construção de uma candidatura única? Vilela, a pergunta é excelente e a gente precisa entender muito bem esse cenário, porque realmente Bolsonaro não deve ser candidato, não deve participar ativamente das eleições de 2026 como candidato, né? Agora, não significa que o seu peso político não vai estar nas eleições, que ele não vai fazer parte disso. E o que a gente tem enxergado até o momento? Que tudo indica que existe ainda uma divisão nessa centro-direita, mas que a tendência que a gente vê aqui em Brasília, nas conversas de bastidor que eu tive nessa semana no Congresso Nacional, é que existe uma vontade dos grupos de centro-direita em fazer uma candidatura única de Tarcísio de Freitas para a eleição de 2026. Uma frente, Vilela, que englobaria o PSD de Kassab, o PL de Valdemar Costa Neto, o PP de Ciro Nogueira, o próprio Republicanos, do Marcos Pereira, e também talvez aí o Podemos da Renata Abreu. Esses partidos, eles estariam todos em volta de uma mesma candidatura. Também coloco aí União Brasil e setores do MDB. Então eles estariam articulando com um grande centro, uma grande centro-direita em torno de Tarcísio de Freitas. E isso tiraria espaço dos outros pré-candidatos no momento que a gente já vê isso se consolidando como uma força no Congresso Nacional, uma força muito mais ainda de uma conversa entre os caciques, mas uma conversa também que já passou por outros poderes, também já passou pela Faria Lima, e que tende a colocar Tarcísio de Freitas como representante desse amplo grupo de partidos que representaria uma centro-direita, lógico que também aí com a bênção de Jair Bolsonaro. Pois é, professor, porque a questão de Tarcísio é uma questão um pouco complicada, porque ao contrário de Romeu Zema e
do próprio governador Ronaldo Caiado, que não tem mais chance de buscar a reeleição, Tarcísio de Freitas obrigatoriamente deveria deixar o governo de São Paulo entre março e abril do ano que vem. Essa costura só se daria se Jair Bolsonaro desse a bênção, como o senhor diz, porque se Jair Bolsonaro não tiver qualquer posicionamento até lá, o que faria Tarcísio de Freitas, professor? Olha, eu acho que tudo leva a crer que Tarcísio de Freitas, até lá, ele não vá ser candidato por vontade própria. E eu acho que isso é o mais importante desse cenário. Ele está muito mais para ser ungido pelo somatório do grupo político do que pela uma própria vontade dele de ser candidato em 2026. Eu acho que por ele, pessoalmente, talvez Tarcísio preferisse esperar até 2030, mas esses grupos políticos que estão em volta dele têm conversado muito isso, eu tenho conversado com as lideranças aqui em Brasília e eu tenho coletado muito essa impressão, especialmente, Tiago, a gente vê o que está acontecendo aí com essa imposição das tarifas nos Estados Unidos, essa indisposição e inabilidade do governo brasileiro de conseguir criar pontes e conversas profícuas com os americanos e tendo as linhas diplomáticas completamente obstruídas, está dependendo aí da diplomacia corporativa, de grupos privados que têm contatos diretos nos Estados Unidos. Me parece que a preocupação dos grupos políticos é de que o Brasil entre numa rota muito perigosa e que a união deles, nesse momento, seria importante. E aí entra Jair Bolsonaro. Me parece que o poder de persuasão aí de Valdemar Costa Neto e dos outros caciques vai acabar se impondo, talvez com Bolsonaro indicando o vice de Tarcísio. Ainda é muito cedo para a gente estar falando de tudo isso, mas significa que nos corredores da política e entre as lideranças, esse assunto já está sendo discutido à exaustão. Então, para o grande público, a gente acha ainda que é muito cedo, mas dentro da política esse assunto já está bem aceso e talvez essa seja a tendência hoje, no cenário de hoje. A gente sabe que a política pode mudar tudo rapidamente, mas em cenários de hoje a gente aposta nessa solução. Cristiano Vilela. Professor, na linha dessa sua última fala, dá para a gente, então, talvez colocar aqui essa pequena subida que o presidente Lula teve nas pesquisas mais recentes, ao longo desses um mês e meio, por conta dessa questão do tarifaço, de alguma forma, ela pressiona o campo da direita, a construção de uma candidatura, ela demonstra que talvez não há jogo ganho e que, de fato, realmente teremos um processo eleitoral bastante combativo em 2026? Pressiona sim, Vilela, porque a gente vai lembrar e vamos voltar um pouco no tempo para a gente entender isso. Vamos voltar lá para o escândalo do Mensalão, aonde a oposição, quando via Lula fraco, dizia: vamos deixar o Lula desidratar e vamos ganhar do Lula nas urnas sem fazer o impeachment. Esperaram 2006 e em 2006 acabaram perdendo para Lula as eleições presidenciais. Então, me parece que a oposição à esquerda aprendeu com as lições, aprendeu ao longo do tempo e entende de que é necessário se posicionar, é necessário entrar no jogo e é necessário, sim, fazer pontes, criar alianças e solidificar um caminho para o ano eleitoral que se avizinha. Porque se realmente todo mundo ficar esperando que vai vencer simplesmente em função da impopularidade do presidente, é possível que a direita até venha a perder, uma vez que existem uma série de fatores, uma série de acontecimentos que podem fazer o jogo virar em muito pouco tempo. Como você bem mencionou, essa situação com os Estados Unidos, na qual Lula se sente muito confortável e não busca uma solução, busca acirrar o conflito para conseguir se mostrar alguém que está defendendo a soberania do Brasil e alguém que está defendendo os brasileiros, mas simplesmente para colher dividendos políticos.
não pelo fato de que ele esteja defendendo efetivamente o Brasil, porque nós sabemos o quanto os grupos econômicos, a economia brasileira, o emprego, ele vai sofrer, e vai sofrer especialmente daqui a 6 meses, quando a gente começar a ver os impactos diretos do tarifaço no setor produtivo brasileiro. Ô professor, voltando ao tema da abertura da entrevista, a pré-candidatura de Romeu Zema, não sei se é uma leitura correta, é uma leitura talvez mais partidária, porque Romeu Zema é do Partido Novo e nós temos Ronaldo Caiado, que é do União Brasil, com a coligação, com a federação, na verdade, do Progressistas. Talvez o União e o Progressistas têm mais chance de defender especificamente o governador Tarcísio, por exemplo. Não que o Novo não o defenda, mas talvez é um partido, não sei se o termo correto também seria mais independente, para bancar essa candidatura até o fim, e aí no segundo turno eles fazem o apoio, fazem a coligação. Só que tem muita gente que diz que a candidatura de Romeu Zema não vai adiante e ele pode até sair ao Senado. Existe verdade nessa avaliação, professor? Olha, Thiago, considerando o sistema político de Minas Gerais, a gente precisa olhar sempre o cenário. E o cenário de Minas, ele não é muito definido ainda, né? A gente tem ali o senador Rodrigo Pacheco, que tem a vontade de ser governador de Minas, mas também flerta agora com a cadeira do Supremo Tribunal Federal. Agora, a gente também tem outros nomes da política mineira que também estão se movimentando e que são importantes. Agora, me parece que para o Novo seria muito importante que Zema conseguisse ocupar uma das cadeiras no Senado Federal, porque isso faria uma enorme diferença para o partido, que ganharia mais robustez, mais presença nacional, e talvez Zema conseguisse, com essa candidatura ao Senado, conseguir puxar uma bancada de deputados federais que seria muito importante para o Partido Novo. Afinal de contas, os partidos, eles não podem viver somente de ideologia, eles têm que descer para a arena da realidade política e entender que eles precisam fazer deputados, porque fazendo deputados você vai ter mais verbas de financiamento, e agora o Novo, ele já recebe fundo eleitoral e fundo partidário, algo que ele não fazia no começo do seu caminho. Então, o Novo vai precisar fazer deputados, ele vai precisar criar robustez, e me parece que talvez uma candidatura a presidente, no momento que você tiver uma outra candidatura muito forte, se tiver esse cenário que eu desenhei, que se coloca de uma união, de uma centro-direita em volta do Tarcísio, me parece que a candidatura de Romeu Zema seria uma candidatura que perderia fôlego já de começo e que seria muito mais importante o Novo participar estrategicamente desse pleito, fazendo uma boa bancada em Minas Gerais e garantindo uma vaga que Zema praticamente tem na manga para o Senado por Minas. Cientista político Márcio Coimbra, mais uma vez obrigado pela atenção conosco aqui da Jovem Pan. Um bom fim de semana, voltaremos a nos falar. Muito obrigado, Thiago Vilela. Um bom sábado para todos os telespectadores da Jovem Pan que nos acompanham. Até logo. Muito obrigado.